Sejam bem-vindas ao podcast Conexão Cultural, que é esse espaço para a gente trocar experiências sobre arte, cultura e impacto social da galera que tem se movimentado aqui por São José dos Campos. Eu sou a Maja Gabriel, ativista, pesquisadora do Corpo Território e comunicadora social, e hoje eu trago para trocar com a gente o Núcleo Abantesma, que é um coletivo de jovens artistas e pesquisadores do Vale do Paraíba Paulista. Aquilombado durante a pandemia, essa soma de corpos dissidentes atua na pesquisa e no desenvolvimento de projetos artísticos que abordem as relações entre o medo e o colonialismo, organizando-se a partir de perspectivas e cosmologias anticoloniais, bebendo das tradições orais, das filosofias urbanas e da produção acadêmica decolonial. Hoje aqui com a gente tem o Henry Ferraz, que é ilustrador, desenhista, colagista e artista gráfico, desenvolve pesquisas na área da literatura e em suas criações visuais busca uma representação simbólica de corpos estigmatizados, utilizando o traço como metalinguagem ou a representação do estranhamento. A Mariana Thaís, que é artista visual e urbana e pesquisadora, tem para si como temas principais a ocupação dos espaços urbanos e sua relação com a arte de rua, as religiosidades e cosmologias do ponto de vista contracolonial e, especificamente dentro do núcleo Abantesma, os pânicos morais e o racismo algoritmo. Como artista, baseia sua produção nos questionamentos que surgem a partir de reflexões sobre raça, colonialidades, espiritualidades, sociedades e gênero. E o Mandu Carvalho, que é ator, performer, produtor cultural e gestor de TI, é coordenador do Núcleo Abantesma desde sua fundação e vem pesquisando a temática dos pânicos morais desde 2015. O mote do seu trabalho vem sendo a soma dessa pesquisa com suas práticas de procura do estranhamento e da ritualização de corporeidades dissidentes. Sejam muito bem-vindos, gente! Então, para começar esse nosso bate-papo hoje, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre a história e a trajetória do Núcleo Abantesma e também como esses corpos se encontraram. Eu fiquei sabendo que o Núcleo começou num aplicativo de pegação. E eu queria que o Mandu contasse pra gente um pouco mais sobre esse resgate aí. Nossa, o Will vai me matar. Mas assim, eu tava na pandemia, maluco que nem todo mundo, e trabalhando 12 horas por dia num trampo de TI completamente insalubre. E aí eu tava num aplicativo de pegação e conheci o Will, que também é uma pessoa que tinha vindo pra São José há pouco tempo, tava morando, conhecendo pessoas, tinha um trabalho já com fotografia, uma pesquisa. A gente começou a ter algumas trocas, algumas afinidades, e eu chamei ele pra gente começar a estudar, pra mostrar algumas coisas do gênero do terror, na verdade. A gente estava muito interessadas em ver coisas, ler coisas do terror. E aí eu chamei ele para participar de umas trocas que eu já estava combinando com dois amigos do Norte, né? Que eu trampei no Norte um tempo, tem bastante relações lá. E que eram o Eli, né, que é de Roraima, e o Rafa, que é de Rondônia. A gente montou essa sala no Meet e toda semana a gente levava uma obra do terror para debater e eu fui introduzindo minha pesquisa de pânicos morais. Aí o Abantesma ele foi nascendo a partir desse grupo de estudos. Massa, comenta um pouco mais sobre essa obra do terror aí para contextualizar. Tá, a gente estava pesquisando, a gente pesquisou principalmente a obra do Lovecraft, que é uma obra que estava bem alta, porque estava rolando a adaptação do Lovecraft Country. E eu falei, nossa, tem uma pesquisa bem extensa no Lovecraft, porque eu pesquiso pânicos morais. E aí tem alguns pesquisadores sobre pacto ficcional que vão usar a obra do Lovecraft para expressar o que é o medo do outro na literatura. Porque o Lovecraft, ele desenhava as obras dele como uma representação do medo dessas sociedades anglo-saxãs, né? Dessa elite acadêmica também, da qual ele participava, embora ele fosse de uma elite mais, uma aristocracia mais morta, né? Então essa burguesia decadente. E ele falava muito desse medo do fim do Ocidente. E aí, quando eu falei que eu tinha essa pesquisa mais extensa na obra do Lovecraft, eu comecei a apresentar essa pesquisa para essas pessoas que foram nos levando para outras obras do terror, do cinema, da literatura. E como foi esse encontro desses corpos, assim? Acho que o Henry tem uma história aí bem babado para trazer pra gente, né? Pois é. Como vir para São José. Eu vim para São José, vim a São José graças ao Mandu, muito generoso. Eu sou da cidade de Guaratinguetá, fica a 100 quilômetros daqui. E foi muito curioso, porque a gente se conheceu pela internet durante a pandemia. O Will também me conheceu. E a gente começou a fazer umas trocas de interesse estético, interesse visual, porque eu tinha começado a publicar desenhos meus que eu estava produzindo. E aí o Will levou desenhos meus, obras minhas que eu estava publicando no Instagram, até o Mandu. Eles se interessaram e o Mandu entrou em contato comigo. E aí eles estavam nessa animosidade de começar esse grupo, de se unirem e tudo mais.
E aí, quando a pandemia foi finalizando e a gente teve essas aberturas, né, que facilitou muitas coisas, uma das coisas que o Mandu me falou foi que, ó, a gente precisa de você aqui. Você precisa vir porque não tem como. Você precisa vir e é isso. Porque eu estava muito resistente, porque nunca tinha saído da minha cidade sozinho. E também, bom, eu nunca saí do estado, São Paulo. E estava no momento em que eu estava tendo que cuidar da minha casa, cuidar das minhas coisas, finalizar a minha faculdade, e eu estava muito insegura. E o Mandu me deu muita confiança, porque ele me disse, vem, porque você não vai se arrepender. E aí eu tomei muita coragem, fugi, basicamente, vim escondida, peguei um ônibus, fiz esse trajeto, cheguei aqui, não conhecia nada, cheguei na rodoviária de São José, aterrissei, assim... Apenas um sonho. Apenas um sonho. E fui e me encontrei com essas pessoas e realmente não me arrependo. Faria tudo de novo, tudo de novo. E, nossa, que aventura, assim. Porque muitas dessas aventuras também se desdobraram em processos poéticos que apareceram tanto no Cultos Marginais, que é o primeiro projeto que a gente fez, de 2022 até 2023, e também agora no Queer na Raça, Narrativas para Transgredir. E está sendo muito fantástico colher esses frutos, assim, dessa coragem que eu incentivo outras pessoas a terem, principalmente corpos queer, racializados, esses corpos de longe que vivem em um lugar, assim, e tal. É bem punk, mas estou muito feliz. E o legal é que vocês não se conheciam antes, né? Geralmente a gente vê aí coletivos artísticos que a galera fez faculdade junta, ou se conhece desde sempre, se juntou. E, na verdade, foi esse movimento de se aquilombar mesmo durante a pandemia, encontrar esses corpos dissidentes e se juntar, né? Aí eu queria que a Mari comentasse um pouco mais sobre esse movimento de hackear o sistema aí, nesse aquilombamento e nos movimentos artísticos. Acho importante dizer que a gente se conheceu numa reunião de um grupo que movimenta a cultura em São José. E aí ali a gente foi conversando e ele fez o mesmo convite, né? Explicou o que era. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. E aí a gente começou a fazer as reuniões, então se manteve esse modelo de reunião semanal, né? De estudo semanal. Conhecemos o grupo, acho que foi na primeira reunião que a gente fez, que a gente já teve o resultado do Fundo Municipal de Cultura, que foi quando o Cultos Marginais passou. Então, a gente, acho que na primeira reunião, já começamos a estruturar esse projeto. Não, ó, teve uma reunião que você não estava presente ainda, que foi antes da gente se conhecer. Na segunda reunião, que foi a primeira que você foi, Sim. já sei o resultado. E foi muito legal, porque eu conheci a Mari, ela estava com umas coisas de colar lambe. E ela me chamou, porque eu citei uma pessoa, que é o Ivan Mizanzu, que é a pesquisa dele. Isso. E aí a Mari, falou, nossa, eu acompanho o trabalho do Mizanzu. Eu falei, nossa, eu comprei o livro dele na pré-venda. E ela falou, vamos colar lambe. Aí a gente foi colando lambe, falando sobre um podcast que investiga, casos criminais numa perspectiva sociológica, né? E aí casos midiáticos nessa perspectiva mais sociológica, desvendando esses mitos que a mídia constrói, que entra na minha pesquisa de pânico moral. A gente foi colar lambe e acabou que a Mari dormiu em casa aquele dia. A gente ficou até de madrugada colando lambe. Aí eu falei, nossa, tá com fome? Quer ir em casa comer? Ela foi em casa, eu cozinhei uma comidinha pra ela e ela acabou dormindo lá e nasceu essa relação também. E aí na segunda reunião da Bantesma ela já tava lá, com o caderninho na mão. É sobre isso, gente. É sobre se aquilombar, é sobre estar juntas, fazer um axé de panela ali, ó, uma comidinha, um carinho, um acolhimento. O pessoal tá comentando sobre o Cultos Marginais. Vou pedir pro Lucas voltar na câmera geral ali pra vocês acompanharem um pouco. Cultos Marginais é essa pesquisa performática, né? Todo um processo de pesquisa e depois as performances que aconteceram por São José. Isso já foi exibido aí na Mostra Satirianos, lá em São Paulo e em outros espaços. Acho que agora a gente pode comentar um pouco, inclusive, sobre esses objetos de pesquisa, né? Porque vocês começaram a se juntar e trazer toda essa narrativa, esses assuntos que são atravessamentos que vão se congruindo e se unindo. E eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre essa intersecção de raça, de gênero e de classe. Se a Mari quiser comentar um pouco sobre todas essas questões que permeiam aí, né? O direito à cidade, a alienação da cidade, o anticoletivismo, esse modus operandi individualista que a gente vem cada dia mais sofrendo com ele. Nossa, eu vou tentar ser sucinta, porque amarra tudo. Então, quando a gente vai falar dos pânicos morais e tudo mais, existe um certo tipo de pessoa que a gente é ensinado a temer. E aí, é tudo que não é o padrão ou o esperado.
Então, quando a gente fala em corpos dissidentes, do núcleo Abantesma ser essa reunião de corpos, é muito nesse sentido. E aí é como o nosso corpo é recebido pela rua e como a gente hackeia isso no sentido de como a gente se torna pertencente sem pertencer de fato, né? Como que a gente faz para chegar lá. E aí isso amarra na minha pesquisa de território, porque eu comecei na arte urbana, né, entendendo o que era essa ocupação de território dentro da arte urbana, mas muito rapidamente entendi que não era sobre exatamente ocupar a rua com um lambe ou qualquer coisa do tipo, mas sim sobre ocupar os territórios, porque se a gente não está lá, quem é que está? E aí o Cultos Marginais foi esse projeto em que a gente fez uma pentalogia de performances, e que cada uma, né, abordava um tema, e foi nesse sentido de percorrer a cidade de São José, e é isso, gente. É difícil explicar, porque eu sinto que é tanta coisa que quando eu preciso, né, condensar, eu fico meio assim. Fala um pouco da sua pesquisa do Não Matem as Nossas Crianças. Ah, sim. Nossa, foi pesado. Eu fiz a segunda, né, que já apareceu, que é a Enlutado e Seu Presépio. Ai, gente, talvez eu me emocione. E assim, durante o processo o processo de produção dos figurinos de todas as performances, a gente se reuniu e fez tudo coletivamente. Na minha, a gente tinha 82 bonequinhas, né, que acabaram saindo parecido com o Parangolés. Mas, enfim, a gente tinha 82 bonequinhas que representavam o número de crianças, ou melhor, de menores de 18 anos, mortos pelo estado de São Paulo em 2022. Acho que é 2022. Acho que em 2022, mas... Tem referência bibliográfica desse Isso. censo lá no site, por isso que a gente coloca a referência bibliográfica em tudo. Acessem depois, viu? Tá assim, ó, muito chique. Então, o meu processo, né, foi basicamente mergulhar e consumir conteúdos que falassem sobre, infelizmente, como as crianças, ou como esses corpos pequenos, dissidentes, são tratados, né, pelo Estado. E lembro que quando o Mandu apresentou a performance, teve uma frase que me pegou muito, que foi: cuido da terra para os filhos que não tive, porque mesmo se os tivesse tido, eles seriam tirados de mim. Então, chega, arrepia. Então é isso. Foi uma performance muito pesada. Foi minha primeira performance. Foi o meu primeiro trabalho de corpo, né? Uhum. É um negócio muito intenso. E foram 3h20, se não me engano, de caminhada. Você foi a que mais andou. Você andou cerca de 8 quilômetros, assim. Foi um trajeto bem grande. Que é uma coisa que o Abantesma herdou da minha poética, que eu gosto de chamar de performances urbanas, tipo, de longa duração ou estendidas. Que não é você fazer uma performance que vai durar meia hora ali numa caixa cênica e acabar. É tipo você fazer um trajeto que faça sentido. Tanto que Mari passou por vários lugares que dialogam com essa questão ou da cultura da infância ou dessa questão militarista, né, de não matem nossas crianças. E que isso se estende, isso é dilatado, isso é longo, porque é justamente um processo de impor o nosso pertencimento à cidade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente mencionar, são trajetos muito longos. O meu, por exemplo, tinha 7 quilômetros. O de Du, que era o mais curto, tinha 5,5 km. Então não são trajetos curtos, são grandes trajetos. Daí algumas críticas também que surgem ao trabalho, do tipo, nossa, porque as fotos às vezes não tem uma qualidade técnica, às vezes o vídeo não tem uma qualidade técnica, é porque não é sobre isso, é sobre o conteúdo, não sobre a forma. Porque fazer um trajeto de 8 quilômetros, fazer um trajeto de 3 horas, 4 horas, é uma coisa que tem uma demanda técnica muito grande só para você captar um vídeo na íntegra. Quem dirá com... Se quiser que não trema, e que pra gente isso também é indiferente, se vai tremer ou não. Indiferente, eu acho que não é nenhuma questão de conteúdo, né? As fotografias ali de todo esse trabalho são muito mais um registro de tudo que vocês construíram, porque o trabalho em si eram esses corpos e essas narrativas visuais, essas narrativas estéticas cortando a cidade, atravessando a cidade. Aí a Mari comentou um pouco pra gente dessa questão do pânico moral enquanto desdobramento do colonialismo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Mandu, dessa imposição da construção dos medos, né? De como isso permeia a sociedade, né? Já fazendo um link, inclusive, com cortar a cidade com essas narrativas, né? Então, quando a gente vai estudar dentro da nossa pesquisa, você vai perceber que a gente cita muitas referências bibliográficas que falam de pânico moral, mas a gente mesmo, nenhuma das performances, nem desse projeto, nem dos próximos, a gente usa
pânico moral, a gente usa pânico coletivo, que é uma coisa que eu já escrevi, já publiquei um artigo, e aí é uma readequação entre muitas das que a gente faz desse conceito, porque o pânico moral clássico, como o que é defendido por autores tipo Cohen, etc., ele tem uma estrutura muito retilínea e muito uniforme, que é tipo, surge essa história, surge esse pânico, esse medo, ele cresce, ele deixa de ser de um grupo, se espalha por todo um território, e aí as autoridades, aí chega na mídia formal, as autoridades... E aí, antes da internet, isso era uma vida, era um mundo. Quando a gente vai para uma sociedade, internet, globalizada, essas etapas bonitinhas do pânico moral nem sempre acontecem. Vide, por exemplo, o caso das pessoas que foram linchadas no Guarujá, a mulher até faleceu, porque jogaram num grupo de WhatsApp que ela era uma macumbeira, né? Tipo, colocando essas aspas aqui, essa macumbeira, que estava fazendo feitiço com criança. E aí não teve isso de chegar na mídia, a polícia militar conduzir uma investigação. Não, pegaram ela e lincharam e mataram. Então, essa dinâmica do pânico moral clássico, ela não resolve os problemas que a gente tem na nossa temporalidade, no nosso espaço-tempo, né? E aí, sobre cortar a cidade dentro desse contexto. A gente divide esses pânicos coletivos, esses pânicos morais, né, dentro da academia, em várias categorias. Então, veio desde um pânico sanitário, São José conhece esse muito bem por causa da nossa época senatorial, que é o medo da tuberculose. Mas, por exemplo, a gente viveu uma outra pandemia e um outro grande pânico sanitário que a gente vive até hoje, que é a questão do HIV. Que é esse medo que você tem que ter das pessoas queer, porque pessoas queer são vetores de HIV. Que é o que a estrutura estatal, a burocracia estatal, a igreja falam. Não, porque a monogamia vai proteger você do HIV. Enquanto isso, a mesma instituição que prega que a monogamia vai te proteger do HIV tá lá em África queimando preservativo, que é o que de fato pode te proteger do HIV. Então vem essa questão de construção de um pânico, você elege um inimigo subjetivo, né? É a pessoa queer, é a pessoa não monogâmica, é o adultério, é o sexo, é a prostituta, quando na verdade não, né? É o conservadorismo, o avanço da extrema-direita, é a falta de política sexual que... Então a gente tem esse pânico, por exemplo, sanitário, mas a gente também tem os pânicos urbanos. Te ensinam a ter medo, por exemplo, de pessoas pretas, de pessoas em situação de rua, de prostitutas, de pessoas trans que estão ganhando a vida na esquina, porque essas pessoas são perigosas, elas vão te agredir, elas vão te assaltar, elas vão te matar, E aí a gente vai construindo esses imaginários, né? A gente vai construindo esses imaginários nos lugares mais entranhados na sociedade. A gente teve, por exemplo, no Paraná o caso de uma menina que foi morta, que ela foi abusada, foi brutalizada. Não vou falar mais nada do que isso, mas foi brutalizada e a delegada deu uma ordem de prisão, né? Prendeu uma família de ciganos com nenhuma justificativa. A justificativa é que eles moravam relativamente perto de onde aconteceu o crime. Mas muitas pessoas moravam relativamente... O que é relativamente perto de onde aconteceu o crime? Não é nada. Mas eles eram uma família de ciganos. E ciganos, de novo as aspas aqui para quem não está vendo o vídeo, ciganos roubam crianças. Ciganos sequestram crianças. Ciganos vão colocar a criança dentro de saco, né? Cigano é ladrão de criança, cigano é ladrão de cavalo. Quando a gente fala, ok, vamos pegar essa São José dos Campos, essa cidade que tantas vezes eu ouvi que não era minha cidade, que eu não sou daqui, que eu não sei como é que funciona, eu falei, não, pera... Corta esse papo, gente. São 4 anos que eu pago imposto aqui, tanto quanto PF quanto PJ. Você vai dizer que essa cidade não é minha? Ou mesmo pessoas que nasceram aqui, que cresceram aqui, tipo Mari, sentirem muitas vezes que a cidade não é dela. A gente fala, não, é nossa pesquisa, nossa corporalidade, não é teatro, é performance. Então é a nossa história sendo colocada de uma maneira poética nessa rua e fazendo trajetos que faziam muito sentido pra gente. Du, que é um migrante, né, que é uma pessoa que veio de fato do norte, ele vem de Roraima, ele traz consigo essa coisa desse sentimento de não estar adequado e ele passa por muitos lugares da cidade que pessoas que estão nesse processo migratório passam. Mari vai passar em muitos lugares que são símbolos ou religiosos ou de autoridade da cidade. Eu que estou fazendo fiz uma performance muito sobre as catástrofes, né, e as catástrofes as planejadas e as não planejadas pelo poder público, quando ele se abstém de um planejamento urbano, humano, ecológico, eficiente. E eu estava muito emocionado com o que aconteceu, tanto que minha performance mudou. Ela ia ser uma coisa, mas aí aconteceu o que rolou em São Sebastião, que foi muito parecido com o que aconteceu em Monteiro Lobato recentemente. Eu fiquei completamente destruído, porque São Sebastião é uma cidade muito importante na minha adolescência, e aí minha performance muda inteira para ser esse rio soterrado, né? E aí eu passo por onde aqui em São José tem rios ou água soterrada.
Então a gente passa lá por aquela toa, aquele arco, né, na frente do Colinas, a gente passa por uma nascente que é uma reserva, mas que está completamente soterrada, a gente passa por lugares onde eram para ter lençóis freáticos, mas foram concretados. Então a gente vai pensar essa cidade nessa perspectiva como uma extensão natural da pesquisa, porque a nossa pesquisa nada mais é sobre quem tem direito ou não de pertencer à cidade. O pânico moral ele existe para definir qual corpo é digno de participar da cidade, do processo civilizatório, e qual corpo não é. Qual cultura é digna de participar da cidade, do processo civilizatório, e qual cultura não é. Qual linguagem, qual etnia, qual crença, etc. E todas essas narrativas, elas são muito impostas e criadas para a manutenção de um status quo, né? É muito nítido como isso é criado, né? Uma narrativa que é simplesmente criada e distorce, como você bem colocou na sua fala, a realidade dos fatos, né? E aí acho que o Henry consegue trazer pra gente, assim, muito sobre essa questão da linguagem do medo, das gramáticas de morte. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, então, dito tudo isso que Mari e Mundo trouxeram, se complementam nessas linguagens do medo e nessas gramáticas de morte. Vi de que o meu estudo é nas linguagens, por si só, que eu venho das letras, e porque de um estudo meu independente, que é sobre as ficções. Eu desenvolvo esse estudo há uns 6 anos, meu interesse pelas ficções, e sinto que, através desses estudos, principalmente do pânico moral, que foi uma coisa que a gente... dos pânicos coletivos, que é uma coisa que a gente inscreveu, né, na nossa linha de pesquisa que perpassa todos os trabalhos, advindo de uma obra de 1972, que é do Stanley Cohen, que chama Folk Devils and Moral Panics. Essas linguagens do medo, dos medos, elas se dão a partir de uma criação do imaginário, de uma fabricação de um imaginário comum. E por quê? Porque interessa por demais que essa estrutura ocidentalizada, esses poderes hegemônicos, essas ficções de poder, mantenham-se no poder. Vide as hierarquias, as burocracias, as oligarquias, todo um passado colonial. Vide Brasil. E aí, entendendo isso nessa estrutura de cidade, por exemplo, que a gente vive, né, São José dos Campos, essa fabricação de imaginários, essa fabricação de ficções, que nada mais é do que fabricação de ficções, dizem muito respeito, principalmente nessa linguagem do medo, a raça, gênero, sexualidade e classe social. Por quê? Porque são corpos muito específicos, corpos que precisam ser identificados. E muito mais do que isso, precisam ser divididos, para que se não coletivizem. E eles são divididos de que maneira? Humanos e subhumanos, civilizados e não civilizados. E como exemplo, eu acho interessante trazer, por exemplo, dessa densidade, essa carga densa, o banhado, por exemplo. De como aquela região, ela antiga, que tem uma história acerca da cidade, específica de trabalhadores, de uma comunidade, um coletivo, um agrupamento de pessoas, da qual, ao longo dos anos, o interesse, por exemplo, da propriedade privada, que é um poder hegemônico, se instaura ali, observa de maneira muito cuidadosa, coloca-se de maneira muito repressiva e violenta, porque, segundo essas ficções, esses imaginários comuns, eles não são civilizados, eles são subhumanos. E é muito interessante como esses corpos, assim como os nossos, são atravessados por perspectivas muito específicas de raça, gênero, sexualidade e classe social. Então, essa linguagem do medo, que a gente começa a estudar dessa referência de 1970, ela não é que ela se atualiza, ela é forjada e manipulada para que ela continue, que ela funciona muito bem através dos linchamentos, da incitação à violência, dos estigmas e preconceitos, que estão atravessados em perspectivas sanitárias, perspectivas de histeria coletiva, perspectivas de intolerância religiosa, perspectivas de LGBTfobia, e que interessam por demais serem fomentadas em determinados discursos. Sob gramáticas de morte, para que essas linguagens dos medos elas existam, gramática de morte é uma expressão que tive contato nesses 5 anos, através de uma artista que gosto muito, chamada J. Mombassa. Especificamente no livro dela chamado Não Vão Nos Matar Agora, que foi fundamental para o Queer na Raça, Narrativas para Transgredir. Ela traz essa expressão gramática de morte
Porque ela, frente a esses medos que a gente vai mapeando, essas linguagens de medos, a gramática de morte, ela serve muito bem para fabricar modus operandes a fim de satisfazer essa fabricação de um imaginário específico aos poderes hegemônicos, a essas ficções de poder. Essa fabricação de que o banhado ele precisa ter uma revitalização, de que as forças de repressão precisam entrar, que precisa se agir de uma determinada maneira, de que determinadas periferias da cidade, infelizmente, vivem num contexto de criminalização de corpos específicos, de raça, sexo, gênero e classe social específicos, que precisam ser combatidos, precisam ser corrigidos, que as manifestações de arte e cultura da cidade precisam ser corrigidas. Então, essa gramática de morte que a J. Mombassa traz é muito esse modus operandi, essa linguagem mesmo. É como não só os códigos, os signos, os símbolos, eles vão agir contra essas outras fabricações possíveis, essas contraculturas hegemônicas. Mas como se deve ser feito segundo o modo colonial instaurado no Brasil, em São Paulo, que é esse passado cafeiro, oligárquico, e que tem um passado de extermínio, um jeito de se exterminar muito específico. Mas uma forma de se exterminar e extinguir agrupamentos, coletivizações, quilombos, assentamentos, acampamentos. Como é um modo específico, é uma gramática de morte. É a gramática de morte específica, perpassada ao longo dos anos, e que, na verdade, só se repete. Ela se repete e é fomentada, muitas vezes inconscientemente, mas por demais conscientemente, e que nos mata. E muito mais do que isso, além da violência física, isso é importante, as violências outras, também simbólica, psicológica, somática, que nós vivemos, nos desafiam a nos mantermos imaginativas, saudáveis, felizes, a manter-nos a casa cheia, com comida na mesa, na raça, viver na raça. Esse queer na raça é bem isso, na real. E eu acho que, na verdade, essas linguagens do medo e gramáticas de morte dizem muito mais respeito a estruturas que nós já vivemos, de como nós estamos sitiadas nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse continente, com experiências que nós já temos, e não de coisas que vamos fabricar, porque fabricam para nós. É quase aquele processo de, ok, nós nomeamos a norma, mas precisamos também nomear de volta. Porque isso fica só com a gente, esse processo de nos reeducar sobre a gramática de morte, ele precisa ser devolvido. Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. Então, acho que é mais ou menos por aí. Assim, é bastante coisa, mas são movimentos que, na verdade, para nos dar uma esperança, para que a gente se reúna, faça esses movimentos de reunião, de se organizar, de comer com as nossas, olhando, sorrindo, sorrir umas às outras. Sempre mesa farta, né, Sempre gente? mesa farta. Quero aproveitar esse momento, a gente tá quase chegando no final desse primeiro episódio. Se esse vídeo chegou até você e você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo os links do Núcleo Abantesma, os links do perfil de todo mundo e os links do meu perfil do Instagram para você também me seguir. E apesar de todo esse lugar que tentam nos colocar, né, esse lugar à margem da sociedade, esse lugar à margem da vida, vocês fazem muito bem esse movimento de aquilombamento, de agrupamento, de se organizar. E não só se organizar enquanto um movimento, mas também se organizar enquanto um movimento artístico, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa subsistência de vida de projetos artísticos e de coletivo e como a gente consegue hackear esses sistemas e essas burocracias todas aí para sobreviver e muito mais que sobreviver, viver. Eu vou pegar esse gancho, porque quando a gente evoca os imaginários, que a Henry traz muito bem, assim, muito melhor do que eu seria capaz, a gente também cria alguns imaginários fictícios, essas ficções, né? Tipo, por exemplo, a ficção da segurança. E eu vou linkar isso com política pública. Mas, por exemplo, aqui em São José dos Campos, nós somos um lugar muito carente de políticas públicas. E aí, às vezes, as pessoas elas não sabem o que é política pública. Se fala, se gastou tanto com câmeras. E as pessoas acham que isso é uma política pública de segurança, mas não é. Tanto que essas câmeras, eu só vi elas sendo usadas em prol de qualquer um de nós,
quando usaram elas para nos ameaçar para que essas performances não acontecessem. Porque eu fui pedir permissão para realizar essas performances, eles falavam que estavam fora dos protocolos, os órgãos de controle da cidade, de urbanismo, a própria Fundação Cultural falava que não tinham protocolos específicos para ações longas que, por exemplo, não posso te dar um ofício ou uma autorização, não posso te mandar para a GCM para um negócio que você vai fazer, que vai ocupar a cidade quase inteira, vai quase que cortar a cidade ao meio, não tem protocolo, vocês não têm autorização, se a polícia militar ou a GCM parar vocês vão ter que se resolver e saibam que a cidade inteira tá cheia de câmera, tudo que vocês fizerem vai ser gravado. Então se cria uma falsa ficção de segurança onde só existe um desejo de cercear direitos básicos, como o nosso direito ao exercício cultural que tá na nossa Constituição de 88. E tá, mas então, Mandu, se colocar câmera em tudo ou armar a polícia não é política pública, o que é política pública? É aquilo que chega na ponta, ou seja, aquilo que você coloca, aplica aquele dinheiro e ele vai escoar para onde ele precisa, ele vai chegar onde ele deve chegar, ele vai fazer a transformação onde deve ser feito, né? Vamos colocar como exemplo uma política pública que não é perfeita, mas que é um marco, que é o Bolsa Família, ou como a gente não tem outro programa de distribuição de renda com esse capital de escoamento, né, que faz esse intercalado também com a escola, então tipo, tem que ter acesso à educação básica para ter Bolsa Família, e aí a gente está falando de uma rede muito complexa, ou a gente fala do SUS, que pode não ser perfeito, mas que se não é um médico cubano a serviço do SUS, que vai lá pegar um barco para Itacoatiara, a Dondoca que se formou na USP não vai sair de São Paulo, sair do Rio de Janeiro, sair do seu belo consultório para ir lá para Itacoatiara atender a população ribeirinha. Quem vai fazer isso é o médico do SUS. Então, política pública é isso. É quando a gente escoa. Você citou agora 2 exemplos muito legais de escoamento dessas políticas públicas que chegam lá na ponta, né? Tanto no sistema de serviço social, de assistência social, quanto no sistema de saúde. E como a gente ainda é debilitado nesse ponto nas políticas públicas da cultura, né? Aqui a gente fica muito à mercê das políticas públicas municipais, que não estão sendo instituídas e construídas. E agora, finalmente, né? Desde lá de 2003, com o Gilberto Gil, que a gente iniciou essa discussão do Sistema Nacional de Cultura, agora, de fato, a gente tem o marco de regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que é justamente colocar política pública escoando lá pra ponta. E aí eu queria que vocês trouxessem como enquanto coletivo e movimento artístico, né? Acho que Mari pode falar muito sobre movimentos horizontais, de escrita, de redação de projetos, como descentralizar as produções, para que isso também não fique dentro desse lugar hierárquico, desse lugar patriarcal, né? De sempre uma figura hierárquica que detém o poder, que detém a informação, que detém o conhecimento. Acho que o Henry pode trazer também pra gente esse exercício de produzir artisticamente em coletivo, né? Essas produções coletivas e tudo mais. E queria que vocês pincelassem um pouco sobre isso. Acho importante dizer, quando a gente estava falando, né, sobre hackear a cidade e tudo mais, amarrando um pouco com o que o Henry falou, esse acesso feito através digital é uma questão de linguagem. Então é preciso que a gente se prepare e a gente entenda como funciona essa máquina, como funciona a política pública, para que a gente possa se inserir. Também amarra com o fato de a gente estar meio que à margem das coisas. Então a gente precisa se colocar no centro e assumir para si essa responsabilidade. Em relação aos processos horizontais, vou tentar ser sucinta também, porque inicialmente eu vim de uma formação de administração de empresas Joséense padrão. Né? E acho que, para além disso, é muito passado para a gente que você tem que ter um chefe, que se você não tiver um chefe, ninguém vai estar trabalhando, que você precisa dessa supervisão, você precisa da câmera para garantir que a coisa vai acontecer. E aí, quando a gente encontra um ambiente dessa forma dentro desse coletivo, acho que um dos desafios, não sei se para todos, mas um dos desafios é se livrar dessa ideia de que não tem um chefe, não tem... Óbvio, a gente tem pessoas responsáveis por determinadas coisas, mas não é nem de longe uma relação vertical. E ela precisa ser horizontal. Ela precisa ser todo mundo fazendo um pouco, ela precisa ser coletiva, porque senão a gente não dá conta. E acho que isso amarra, inclusive, com outras questões, como saúde mental, enfim. No vídeo que vocês trazem, fica muito claro que, não sei, para vocês comentem, de que o Queer na Raça é uma síntese disso. E o documentar, o Queer na Raça, esse livro, ele é exatamente sobre isso, sobre documentar um processo que eu acho que culmina, no real, em transições mesmo.
corpóreas e também corporificadas, desses conceitos de entender a cidade. Porque o Cultos Marginais, uma das coisas que instigou muito foi que eu trouxe uma expressão chamada vencer a cidade. E que ficou muito, eu gosto bastante e tal, e é algo que que deve ser fomentado mesmo, porque resume muito bem nesse campo do direito à cidade e de documentar as coisas. Porque você vence não num processo colonial de disputa, de troca de poder e de... Porque isso até isso é binário, bom, ruim, o macho e a fêmea, isso não nos interessa, mas não nos cabe. Não nos cabe. E o processo de documentar, e que é compilado nesse livro em algumas instâncias, é muito advindo dessa necessidade de entender como a máquina mesmo, acho que máquina é uma boa expressão, inclusive para as ficções, assim, a máquina funciona nesse campo das ficções, e como as ficções, essas ficções de poder, jurídicas, estatais, etc. e tal, como a gente, nos nossos imaginários, a partir desses imaginários comuns que são criados para nós, para nos destruir, para nos exterminar, como nós fazemos, através de um processo documental pessoal, dividimos entre nós e num livro uma compilação de experiências de corpo distintas, mas que se unem nesse processo de coletivização e são possíveis para se vencer a cidade. A união, não é que a união faz a força. Eu acho que a força é algo que está enraizado nessas existências que são corpos afirmativos. Quando se juntam, eles formam um corpo maior. Então, o processo de documentar para nosso trabalho, eu acho que a gente estava com dificuldade de entender isso. E a ideia do livro, em contrarresposta a uma outra obra, vem justamente nessa pelo menos para mim, vem como um arcabouço de olha as coisas que nós já tínhamos, olha as coisas que nós passamos e olha o que a gente está fomentando para nós, como inspiração para que as outras nossas se mantenham imaginativas ou consigam estar novamente imaginativas no mundo que está em ruínas. Que a gente escuta essas anunciações de fim de mundo, essas anunciações do apocalipse, essas anunciações, discursos que são ditos mesmo. E isso nos desafia a nos mantermos imaginativas. E eu acho que o processo de documentar a si mesmas, é difícil. Porque, primeiro, ou a gente não quer nos mostrar muito, além do que a gente já está hiperexposta, vulnerável, etc. e tal. E quando a gente escolhe o que mostrar, é um processo de produzir ficções próprias contra essas ficções que nos destroem. É um processo de criar imaginários outros, utopias possíveis para as nossas, como se fossem para nós mesmas. Acho que é por aí. Que papo gostoso, gente. Infelizmente, a gente chegou ao final desse episódio. Se pudesse, a gente ficava horas e horas e horas falando, até porque aqui a gente tem 4 matracas, né, que falam sobre tudo, profundezas do universo. E só pra fechar, eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, Mandu, a agenda do Núcleo Abantesma. Eu sei que vocês estão finalizando alguns projetos agora, já entregaram os Cultos Marginais e tem mais um monte de coisa pra entregar pra gente. Manda aí. Vamos lá, a gente tem pelo PROAC, né, que é o nosso maior incentivo hoje, estadual. O Queer na Raça Aprovado, que vai ser esse livro, que vai sair com um mini-doc que documenta um pouco do processo de documentação que foi esse livro. Então, é uma coisa muito interessante. É a metalinguagem, né? O processo de documentar e a documentação do processo de documentar. Isso. Exato. E aí que ele vai vir com uma grande celebração, que vai ser a segunda edição do nosso Bacanal do Abantesma. O primeiro Bacanal do Abantesma foi o lançamento do Cultos Marginais. O segundo Bacanal da Abantesma, que vai contar com shows de Meire de Origem, Pretari, Jéssica Salles, Aura Alves e participações especiais. Coletivo Triluna, Coletiva Cambona com Júlio Hazek, Amanga, Luíse. Então vai ser uma puta ocupação de resistência de pessoas negras, de pessoas queer no Teatro Marcelo Dene. Rolê de gostosas. Botando a raça no mês do orgulho pra lançar esse livro maravilhoso pro mundo, chamando todas as nossas amigas, nossas pessoas que admiramos, pra dar esse achazão, pra bater esse filho no mundo mesmo, né? Botar essa cria no mundo. E que vai ser uma coisa muito gostosa, que vai rolar no dia 15/6, mês do orgulho. Depois disso, na verdade, junto com isso, a gente vai estar em outros processos. Um processo formativo, que eu vou estar dando algumas oficinas sobre performance em algumas cidades do interior aqui, do Vale do Paraíba. Então, quem seguiu a Abantesma vai ver em que cidades eu vou estar dando oficina. Uma delas é Lorena, outras estamos fechando. E paralelamente a isso, a gente tem um projeto na LPG também,
que é o Medos, né? E o Medos, ele vai ser também um conjunto de performances. Cada performance vai gerar um vídeo e cada um desses 4 vídeos vai disparar uma exposição transmídia também, parecido, porém bem diferente do que foi o Cultus, para começar, porque dessa vez é estadual. Então eu vou estar lá em Ubatuba, Henry vai estar lá em Guará, Dai vai estar aqui em São José mesmo, Du vai estar lá em Taubaté. A gente vai falar sobre processos pessoais nossos em outras territorialidades e trazer essas histórias para dentro dessa nossa pesquisa. São outros atravessamentos, são outros climas, são outros biomas, né? Porque a gente tá falando da praia, a gente tá falando da cidade, então assim, vai ser muito da hora. E o lançamento também, a data ainda tá para fechar, mas é em setembro. A gente está lançando essa produção audiovisual, que é o Medos no Mundo. Então, basicamente, a gente tem esses 2 projetos que enchem a gente de alegria, né? Porque novamente, nos força a continuar sempre imaginativas. Nunca dentro de um lugar da derrota ou de um lugar... É sempre cansativo ser a gente, mas é delicioso ser a gente. É deliciosamente cansativo. Não porque a gente está num lugar, positivista, não. É porque se a gente não fosse a gente não poderia ser nada. A gente estaria condenado ao não lugar, ao nada, ao vazio, a uma espera do que não vem. E aí, quando a gente pode trazer as nossas próprias gramáticas, nossas próprias regras, pelo menos para o nosso trabalho, isso coloca a gente num lugar de muita prosperidade. Eu gostaria que muitas das nossas possam se unir para viver os seus sonhos. E isso perpassa por mais políticas públicas, mais direito ao acesso, a acabar com essa lógica competitiva. Os editais, eles são muito necessários e são maravilhosos, mas eles não são a política pública de base que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos de uma política pública que escoe recurso para que cada roda de samba, cada roda de capoeira, cada coletivo de performance, cada companhia de teatro possa fomentar a cultura que acredita nos seus próprios termos e mobilizar aquelas que sonham coletivamente. Uma política pública que nos faça sonhar com as nossas o tempo todo. Não importa se o seu sonho é diferente do meu, mas que todas nós tenhamos o mesmo subsídio para sonhar uma vida que é mais do que trabalho, do que patrão, do que trânsito, que a gente tenha uma vida de gozo. Porque quando a gente não tem a vida do gozo, a gente é uma nação morta. É um monte de gente morta em vida. É um monte de gente zumbificada e infeliz. É por isso que a nossa juventude está se matando. A que a polícia não mata, se mata. E a gente tem que romper esse ciclo. Assim, eu acho que é o mais imperativo da nossa luta nos próximos 10, 20, 100 anos. Pegaram o recado, né, gente? É muita coisa rolando pra não perder, pra ficar por dentro de tudo. Já segue aqui o Núcleo Abantesma, segue o perfil do pessoal. E esse episódio foi o nosso primeiro, foi o piloto do podcast Conexão Cultural. Mandu falou aí sobre um monte de nomes que vai estar no próximo projeto deles, que também são convidadas aqui do podcast. Então fica atenta, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio de Conexão Cultural.